Olá! Hoje nós estamos concluindo o nosso tema crescimento espiritual. Foram aproximadamente 15 semanas tratando sobre esse tema, onde nós falamos sobre espírito, falamos sobre a alma, falamos sobre o corpo, falamos sobre o espírito, que é a nossa identidade, falamos sobre a alma, que é onde está todos os nossos sentimentos, mas que nós precisamos tomar cuidado para não deixarmos que a nossa alma se misture com o nosso espírito. E também falamos do corpo, aonde precisamos tomar cuidado de não sermos deixados de levar pelos impulsos ou os desejos. O tema principal que nós temos abordado é maturidade, onde crescimento espiritual ele é apenas o início de toda uma jornada de aprendizado aí rumo à maturidade, tá bem? Então, nós falamos na semana passada sobre a revelação, ela primeiro precisa passar pelo natural. E o que é o natural? É a leitura da palavra de Deus. E depois que nós lemos a palavra de Deus, pela maravilhosa graça e amor do Espírito Santo, ele traz a revelação para nós daquela palavra. E o tema de hoje vai ser a palavra. Hoje nós vamos falar sobre a palavra. E a palavra, na realidade, a palavra, ela tem duas ramificações no grego. A palavra, ela tem uma ramificação que quer dizer logos e a outra que quer dizer rema. Os dois significados, logos e rema, em grego, significa palavra. Mas qual a diferença de logos, de rema? É sobre isso que nós vamos aprender agora. Então vem comigo e prepare que vamos ler muito hoje a palavra de Deus, aonde nós entenderemos cada significado e entendimento de uma palavra e de outra. A palavra logos, ela vem do grego, conforme eu já disse, mas vem da raiz lógica. É algo lógico que vem de logos. O logos, na realidade, ela é a palavra escrita, aquilo que está registrado. E na palavra de Deus no Novo Testamento existem várias passagens relatando sobre o logos. E eu quero te convidar a ler comigo o livro de João, capítulo 14, versículo 23 e 24. Vamos ler juntos? Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará e nós viveremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Quero te convidar a ler também comigo o livro de João, capítulo 17, versículo 17. Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou mesmo que dizer, o teu logos é a verdade. O logos, a palavra escrita, que é a Bíblia, ela é a verdade. O logos, que é a palavra, ela é a verdade. O livro de Atos, capítulo 6, versículo 4, também diz: e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Nos dedicaremos à oração e ao ministério do Logos. Dedicaremos ao estudo da palavra. E observe que quem disse isso são os próprios apóstolos, que estudar a palavra, estudar o Logos, a palavra escrita, para que ela venha posteriormente ser ensinada para as pessoas, dentro do rema que nós vamos aprender daqui a pouco,
é a forma correta e isso representa um ministério. Os próprios apóstolos disseram que a oração e, na realidade, o ministério da palavra, que é o ministério do estudo da palavra, ela representa um ministério. Agora, o que eles estudavam? Eles não tinham uma revelação do nada. Os apóstolos não tinham uma revelação, estou orando e de repente Deus trouxe a revelação para mim e eu comecei a ensinar o povo. Não. Na realidade, eles pegavam o que estava escrito e com o que estava escrito, o relato de tudo que Jesus viveu, eles começaram a ensinar as pessoas primeiro dentro do Logos, dentro do que foi escrito. Vamos juntos aqui em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 9. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Fiel é esse Logos e digna de aceitação, porque esse Logos, essa palavra escrita, ela é verdadeira. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, também diz: procure apresentar-se a Deus aprovado, como o obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Que maneja ou que manuseia a palavra escrita. E em Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz que sejam praticantes da palavra, sejam praticantes do Logos, e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Tiago nos diz e nos ensina para nós praticarmos o que está escrito na palavra de Deus, para não sermos só ouvintes. Quando alguém ler o Logos, quando alguém ler a palavra escrita, que nós não venhamos ser apenas ouvintes, mas que nós possamos ser praticantes do que está escrito na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é santa. A palavra de Deus, ela é única. Mas qual que é a outra palavra ramificada na palavra? Nós temos então o Logos, que é a palavra escrita dentro da palavra, só que a segunda ramificação aqui é o Rema, que também significa palavra, só que ambos, o significado aqui das duas é completamente diferente. Então vamos ao significado do Rema, porque o Logos nós já entendemos que é a palavra de Deus escrita. Rema, na realidade, significa o que foi falado ou o que foi proferido. Mas observe, não existe o Rema se não existir o Logos. Não tem como eu querer uma revelação de Deus se não tem a palavra escrita. Como que eu vou ter a revelação daquilo que não está escrito? Não tem como. Nós já aprendemos que não existe nada novo. Nós também aprendemos que os ensinamentos de Jesus Cristo foram todos dedicados, ensinados, revelados aos apóstolos. Mas a palavra escrita, o Logos, na época dos apóstolos, chega a nós através da revelação do Rema, como se nós estivéssemos vivendo naqueles dias, como se nós estivéssemos pela fé escutando Jesus trazer os mesmos ensinamentos que trouxe para os apóstolos no início, quando Jesus Cristo veio e iniciou o seu ministério. Então observe bem, só é possível haver o Rema se houver Logos. Se não houver Logos, não há como haver revelação daquilo que está escrito. Agora nós vamos ler uma sequência de versículos bíblicos
que vai trazer uma clareza para todos nós sobre o que é a palavra rema, ou em qual contexto a palavra grego da palavra está o significado rema. Vamos lá. Mateus, capítulo 4, versículo 4, diz assim: Jesus respondeu: está escrito, está logos, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de todo rema que sai da boca proferida de Deus. Então, nesse versículo, Mateus 4, nós temos as duas palavras. Nós temos que está escrito, que é o Logos, que nem só de pão viverá o homem, mas de todo rema, de toda revelação que vem da boca de Deus. Olha que coisa linda! Se nós unirmos o Logos e a revelação de Deus, que é o rema, a palavra que sai de Deus, essa palavra irá gerar transformação em nossas vidas. Vamos continuar lendo? Vamos juntos aqui no que está escrito em Romanos, capítulo 10, versículo 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra rema de Cristo. Vamos repetir? E assim, repita comigo. E assim, você que está aí em casa, vamos junto, olha. E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Mas essa palavra de Cristo que ela vem até nós é uma palavra rema, porque o que é lido para que aconteça a pregação é o Logos, é o registro do que Deus fez e do que Ele nos ensinou e direcionou. Mas o lindo de tudo que acontece, que traz a restauração, é esse Logos vindo com o rema de Deus. E Deus pega a sua própria palavra e traz uma revelação específica e exclusiva para a sua vida. Isso mesmo, específica e exclusiva para a sua vida. Porque o que você está vivendo hoje, outra pessoa não está vivendo. O momento que você está passando agora, outra pessoa não está passando, quem está passando é você. E o amor de Deus é tão grande para comigo e para com você, e Ele se preocupa tanto, que Ele deseja ministrar uma palavra rema para você dentro da sua necessidade, dentro daquilo que você precisa. O Senhor prepara com a sua onipresença, onisciência e onipotência uma palavra rema para gerar vida dentro de você. Quero convidar você também a ler comigo o que está no livro escrito no livro de João, capítulo 6, versículo 63. Vamos ler? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. As palavras que Jesus tem dito para nós, Ele tem falado, são palavras rema, são palavras direto do Pai e são palavras que elas geram vida e elas tocam o nosso espírito e elas geram vida. Olha o que aconteceu com Maria em Lucas capítulo 1, versículo 38. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Maria estava dizendo que se cumpra em mim, não o Logos em si, mas que se cumpra em mim a revelação, o rema do Senhor. Se nós formos olhar no livro de Isaías, foi escrito, então é o Logos,
sobre a vinda de Jesus Cristo. Naquela época foi o Logos, mas na época de Maria foi a revelação que o Messias, ela engravidaria do Messias, o Salvador de toda a humanidade. Então Maria, naquele momento, ela recebeu o rema do Senhor, proclamada e dita através de um anjo. Então guarde bem, a palavra rema, a palavra revelada, ela gera fé, ela gera mudança e transformação em nossas vidas. E ao longo desses 15 vídeos que nós tivemos aí, ao longo dessas 15 semanas, nós tratamos do espírito, da alma, do corpo, da revelação. E hoje nós estamos trazendo para você sobre o Logos, que o Logos é a própria palavra de Deus e ela é digna de toda aceitação e ela é a verdade. Mas nós estamos tratando principalmente da revelação proveniente do rema, proveniente do Logos. Então, unindo todas essas coisas, tendo a oportunidade de entendermos o espírito, a alma, o corpo, a revelação, a palavra, eu tenho certeza que todos nós tivemos a oportunidade de amadurecermos durante esse período. E se você ainda não viu todos os vídeos, eu quero te convidar a voltar lá para o início. Vai lá na playlist. Na playlist tem Crescimento Espiritual. Acesse essa playlist, veja os vídeos, porque eu tenho certeza que as palavras que estão ali, elas são plenamente Logos e elas são plenamente Rema. São palavras vindas do Senhor para a sua vida e para a minha vida, para que nós possamos ter um objetivo apenas: crescermos espiritualmente. Então eu quero te convidar a que você venha buscar esse amadurecimento, esse conhecimento espiritual. E algo que eu não tenho hábito, e você pode perceber ao longo dos 15 vídeos, eu nunca pedi o que eu vou pedir agora, mas o meu coração arde para que mais e mais pessoas tenham acesso a um ensinamento simples, a um ensinamento verdadeiro, a um ensinamento que gera vida e transformação para as pessoas. Então, se esses ensinamentos, somente se esses ensinamentos gerou vida e transformação em você, eu quero te pedir que você venha seguir a nossa página, que você venha curtir, que você venha comentar e compartilhar com outras pessoas. Mas se você não foi tocado com essa palavra, se essas palavras não gerou vida em você, não gerou transformação, então, por favor, não houve rema. Mas se houve rema na sua vida, eu quero pedir a você que faça isso. Não é pela vaidade de ter visualizações, não é. É para que, quando nós curtimos, seguimos todo esse rito, curtimos, compartilhamos, comentamos, isso fortalece para que o YouTube possa entregar esse vídeo para mais pessoas. E o nosso único objetivo aqui é que o ensinamento da palavra de Deus possa alcançar, sim, mais e mais pessoas. Então, eu quero pedir você a ajudar com que esses ensinamentos cheguem para mais pessoas. E aí as pessoas vão entender e aprender a conhecer mais de Deus, vão a perceber que elas mesmas podem ter um relacionamento muito próximo com o nosso Pai e todos nós fluiremos como um só corpo em Cristo. Tá bem? Então, muito obrigado por nós termos seguido aí essa jornada de 15 semanas, mas observe, não paramos por aqui. Nós temos muitos e muitos conteúdos
muito ainda o que aprender, porque a jornada maturidade cristã, nós só abordamos um tema que é crescimento espiritual. Teremos outro tema e vamos seguindo, através do Logos, buscando o rema do Senhor em nossas vidas, que é a revelação da palavra de Deus. E que o Senhor se revele em você dia após dia, em nome de Jesus. E que estejamos aqui juntos novamente na próxima semana, com as bênçãos de Deus e com a permissão do Senhor, falando e transmitindo mais da palavra de Deus, para que nós possamos crescer juntos na graça e no conhecimento e desenvolvermos em maturidade. Uma ótima noite, que o Senhor abençoe você, toda a sua família, em nome de Jesus. Amém.